Deus, aleluia. Abrindo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Glória a Deus. Olha a mensagem aí, viu? Santo é teu nome, Senhor. Basta só uma palavra. Aleluia. Basta só uma palavra. Diga aí, pregador, basta só uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Usa o teu vaso. Atos 16, 16. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jeová. Todos encontraram? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está lendo a palavra do Senhor. Paulo e Silas na prisão. Glória a Deus, aleluia. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. E a gente está diante de uma passagem onde, um certo dia, Paulo e Silas, eles indo para o lugar ali de oração, eles encontram uma escrava, o qual essa escrava ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia fala que esse espírito que essa mulher tinha, ele predizia o futuro. Porque a gente sabe que, assim como nessa passagem, a gente sabe que hoje a gente ainda encontra com pessoas que se diz ter esse espírito de adivinhação, se diz conhecer a vida da gente através. Tem pessoas que pedem para ler nossas mãos, para dizer o que a gente vai ser no futuro, o que a gente vai ter. Só que eles fazem isso daí para as pessoas do mundo, porque uma vez, quando eu era desse mundo aí também, eu cheguei a acreditar nisso, eu cheguei a dar minha mão para pessoas ler. Só que quando a gente está no Deus, a gente tem que entender que quem diz o nosso futuro é a palavra. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que buscar aquilo que a gente vai ter lá no futuro através da palavra do Senhor. Porque o lugar onde a gente sabe que vai acontecer é na palavra. Quando a gente vai buscar
Quando a gente quer saber o que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que buscar na palavra, não buscar pessoas que têm espírito de adivinhação, pessoas que é usada pelo mal para muitas das vezes entregar aquilo que muitas das vezes não acontece. Porque as pessoas hoje elas não acreditam. Essas pessoas que vivem no mundo, ela prefere acreditar no mal do que acreditar na palavra do Senhor. E a gente vê que essa mulher, ela predizia o futuro e ela ganhava muito dinheiro com essa situação aí, com as mentiras, né, com o mal que usava ela. E a gente vê que quando predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com a adivinhação. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso muitos dias. Então essa mulher, ela seguia Paulo, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso daí não foi uma nem duas vezes, foi por muitas vezes, até que uma hora Paulo ele ficou indignado com essa mulher. Ele ficou indignado com essa mulher, e quando ele ficou indignado, a Bíblia fala que ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Aqui nós entendemos, irmão, que tudo é no nome do Senhor Jesus Cristo. O único que conhece a minha e a sua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Em tudo nós temos que orar a Deus, porque o único que conhece a minha e a sua vida, o único que conhece a minha e a sua história é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paulo, ele repreende aquele espírito. E no mesmo instante, quando o Espírito deixa aquela mulher, a Bíblia diz que aqueles homens, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, eles agarram Paulo e Silas e o arrastam para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Porque, irmão, é assim, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, muitas das vezes vai vir levante, muitas das vezes a gente vai passar por sofrimento, muitas das vezes vão acusar a gente de coisas que não acontecem, mas que nós possamos confiar, porque o Senhor, ele está conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é interessante que esses homens eles ficam revoltados, porque eles veem que aquele lucro que eles estavam tendo, eles não iam mais conseguir ter. E a Bíblia fala que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que ele tirasse as roupas e fosse açoitado. Aqui a gente vê que Paulo, ele foi açoitado por ele estar fazendo a vontade do Senhor. Verdade. E conosco não é diferente. Muitas das vezes nós somos afrontados, muitas das vezes nós passamos por situações por estar fazendo a vontade do Senhor. Porque quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, a gente passa por um momento difícil, muitas das vezes a gente questiona, mas é o trabalhar do Senhor. O trabalhar do Senhor é diferente do nosso. E que nós possamos, diante dessa palavra, que nós possamos confiar, porque mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às calúnias, o Senhor, ele vai nos honrar na hora certa. Ele vai cuidar de nós. Porque Paulo e Silas, eles continuou fazendo aquilo que agrada o Senhor. E a gente vê que a multidão, ela junta contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenam que Tessalônica fosse açoitado. Depois de ser severamente açoitado, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui a gente vê que mesmo Paulo e Silas ali, por estar fazendo a obra do Senhor, por ter expulsado aquele espírito ali de engano, a gente vê que Paulo, ele foi açoitado e em seguida ele foi parar na prisão. Só que é interessante a gente entender que mesmo Paulo na prisão, ele continuou adorando o nome do Senhor, ele continuou adorando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, irmão, é assim, mesmo em meio às lutas,
mesmo em meus momentos difíceis, a gente tem que continuar adorando, que nós temos que continuar glorificando o nome do Senhor, porque Glória a o Senhor, Deus, Ele ouve a aleluia. nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Nós não podemos desanimar. O povo de Deus, ele passa por luta, ele passa por dificuldade, mas ele tem que continuar confiando, ele tem que ter fé, porque o Senhor, Ele é conosco, mesmo em meio aos momentos difíceis, Ele não tem nos abandonado, Ele não tem nos deixado. O Senhor, muitas das vezes, Ele permite situações na nossa vida, porque Ele tem um propósito lá na frente melhor. Às vezes a gente, no nosso olhar, a gente não consegue entender, mas o Senhor, Ele tinha um propósito aqui. Creio eu que salvar não só a vida daquele carcereiro, mas a vida da família dele. Então, irmão, que nós possamos entender que tudo é propósito do Senhor. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós estamos no caminho do Senhor, a gente não está isento de passar por tribulações, de passar por situações que muitas das vezes por injustiça, mas que nós possamos entender que tudo que o Senhor está conosco em todos esses momentos, em momento nenhum o Senhor nos abandonado. Nós temos que entender que tudo na vida tem um propósito. É que nem o irmão Daniel leu aqui na oportunidade dele, onde aquele cego de nascença lá, os discípulos perguntaram quem pegou ele, o pai dele, e o Senhor, ele fala que nem ele nem o pai, tudo foi para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Nós aleluia. possamos entender, tudo que nós passamos na caminhada com Jesus é para a honra e glória do nome dele. Verdade, E Deus. lá na frente ele tem algo melhor para a nossa vida. Muitas das vezes é difícil a gente entender, porque não é fácil, igual Paulo e Silas ali na prisão. Muitas das vezes a gente costuma olhar para as circunstâncias daquele momento, os momentos que a gente está passando, a gente esquece de olhar para o Deus que tudo pode. Glória a Deus, Nós precisamos aleluia. entender, irmão, que o Senhor, ele cuida de nós, seja onde quer que nós vá, seja aí fora, seja na prisão. Quando o Senhor permite, é porque Ele está cuidando, é porque Ele está preparando. O Senhor, Glória a Deus, aleluia. Ele permitiu aquela situação para que Paulo e Silas eles fossem parar na prisão, porque o Senhor, eu creio que o Senhor tinha um propósito na vida daquele carcereiro, na vida da família dele. Não foi em vão que Paulo e Silas foram parar ali. Verdade. Porque o Senhor ele trabalha diferente. A gente olhando aos nossos olhos, muitas das vezes a gente fala, Senhor, mas será que eu suportaria? Se você estiver na palavra, se você confiar na palavra, você vai suportar, porque Paulo e Silas ele suportou. E a gente vê que na Bíblia os discípulos do Senhor não pense que foi só vitória, não. Foi sofrimento, mas aqueles que confiou, aqueles que acreditou, o Senhor ele honrou, o Senhor ele abençoou. Porque muitas das vezes é fácil a gente fazer a obra, é fácil a gente querer estar na caminhada com o Senhor sem passar prova, sem passar luta. Aí seria muito fácil, mas o povo de Deus ele passa por luta, o Senhor ele nos prova para depois ele nos aprovar. Primeiro a gente vai passar pela prova, primeiro Glória a Deus, tem aleluia. momentos que a gente vai passar por situações, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes até mesmo na rua. Muitas das vezes a gente vai ser humilhado para poder o Senhor forjar o nosso caráter, porque aqui na igreja é fácil a gente conviver com os irmãos, aqui na igreja tudo é maravilha, mas a gente quer ver lá fora. Lá fora muitas das vezes você, por ser uma pessoa evangélica, por ser uma pessoa, um servo do Senhor, muitas das vezes no seu trabalho você vai conviver com pessoas ímpias, com pessoas que de certa forma não dão ouvido à palavra do Senhor, e muitas das vezes eles vão querer zombar de você, muitas das vezes eles vão querer criar situações muitas das vezes para testar a sua fé, para ver se realmente você é um servo do Senhor, que nem você fala, porque às vezes as pessoas costumam provocar a gente por saber que a gente é evangélico, e quando a gente questiona, eles começam a falar, mas você não é servo de Deus? Você não fala que serve a Deus? E por que você está assim? As pessoas costumam, então a gente tem que estar todo dia procurando viver a palavra, porque a gente vai ter momentos que a gente vai enfrentar situações difíceis, vai ter momentos que a gente vai enfrentar luta na caminhada,
mas que nós não venha desanimar, mesmo em meio às lutas, Glória a Deus, mesmo em meio à aleluia. dificuldade, que nós venha continuar com a nossa fé, confiando no Senhor, confiando que o Senhor ele vai entrar com providência na situação, porque o Senhor ele não, em momento algum da nossa vida ele tem nos abandonado. O Senhor está conosco a todo tempo. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos confiar no Senhor a todo tempo. Está difícil, continue adorando o nome do Senhor, continue. Glória a Deus, aleluia. Ali a gente vê que Paulo e Silas não estava sendo fácil. Paulo e Silas foi açoitado, Paulo e Silas foi jogado na cadeia por estar fazendo, na prisão por estar fazendo a obra do Senhor. Mas eles não negaram o nome do Senhor. Mesmo ali eles continuam orando e cantando hinos a Deus. Assim somos nós. Glória a Deus. Está difícil, continua orando, continua louvando o nome do Senhor. Porque o Senhor ele está vendo, o Senhor ele está cuidando, Ele está preparando tudo. Nós só precisamos continuar fazendo aquilo que a palavra manda. Continuar confiando no Senhor, continuar fazendo a nossa parte cristã, orando e confiando. Falando, Senhor, eu sei que aos meus olhos, Senhor, está difícil, mas eu creio que o Senhor pode entrar com providência. E o Senhor, na hora certa, Ele vai vir com a providência. Na hora certa, Ele vai entrar com a resposta. Glória a E Deus. a Bíblia fala que Paulo e Silas ali estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui, irmão, a gente vê o poder da oração. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos tudo na mão do Senhor, se nós orar o Senhor, Ele vai entrar com resposta. Aqui a gente vê que o Senhor, Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Independente da situação, independente do momento que a gente esteja passando, se a gente está passando por esse momento, por estar fazendo a vontade do Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele vai entrar com resposta, Ele vai entrar com o nosso socorro. E no capítulo 26, no 27, a gente vê que o carcereiro, ele acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, deixamos todos aqui. Paulo, ele poderia muito bem ter fugido, ele poderia muito bem dizer, mas ele sabia do propósito que o Senhor tinha na vida dele, o que o Senhor queria que ele fizesse. Paulo, ele ficou ali, e o carcereiro, ele se desesperado porque ele recebeu uma ordem, só que ele não entendeu que às vezes o homem até ele projeta situações, mas quando Deus está no controle da situação, aquilo que o homem projeta é em vão diante daquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Aqueles homens, ele deram uma ordem para que aquele carcereiro guardasse Silas e Paulo ali até o ponto de amarrarem Paulo e Silas ali, mas o Senhor, Ele fez com que Paulo e Silas saíssem daquela situação honrado, porque o Senhor, Ele honra quando nós fazemos a vontade dEle. Glória a Deus, aleluia. E quando Paulo fala, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, postrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Então, irmão, quando nós cremos no Senhor Jesus, o Senhor cuida não só da minha e da sua vida, mas Ele cuida da nossa família também. Nós só precisamos crer. Por mais que está difícil, por mais que a gente esteja passando por um momento talvez de escassez, talvez um momento de desemprego, talvez um momento de sofrimento, seja ele qual for, que nós possamos confiar no Senhor Jesus. Você quer ter uma família abençoada, confie no Senhor, porque o Senhor cuida de você e da sua família. Nós precisamos colocar nossas famílias nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha cuidar, porque a palavra do Senhor fala que a família é projeto do Senhor. Glória a Deus, Que aleluia. nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos apresentar nossa família todo dia nas mãos do Senhor, porque a gente sabe que o inimigo, todo dia, ele tenta afetar nossas famílias, porque ele sabe que a família é um projeto do Senhor. Ele sabe que se ele tocar na nossa família, muitos
se não tiver verdadeiramente firmado na palavra, muitas das vezes vai desandar. Verdade. O inimigo, ele sabe aonde tocar. Que nós possamos, mas que nós possamos entender que aquilo que o Senhor colocou na minha e na sua vida, o inimigo, ele não tem poder para destruir. Que nós possamos confiar nas promessas do Senhor, que nós possamos a todo tempo colocar nossa família nas mãos do Senhor para que Ele venha cuidar, porque quando o Senhor está no controle, por mais que o inimigo tente, ele não vai conseguir destruir, ele não vai conseguir derrotar, porque o inimigo, ele não tem poder sobre o nosso Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Ele até tenta, mas se nós estiver firmado na rocha, ele não vai conseguir. Então, irmão, que nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor, que nós possamos colocar nossa casa, nossas famílias nas mãos do Senhor, e que nós possamos fazer a obra do Senhor, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque não é uma situação difícil, não é um problema, uma falta de emprego que venha nos tirar da presença do Senhor, porque esses homens, eles foram além disso. Igual a irmã Rosália falou na palavra oficial, Estevão, ele foi a ponto de perder a sua vida, mas ele não negou o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos negar o nome do Senhor, ainda que venha os momentos difíceis, ainda que venha as afrontas, ainda que venha alguém tentando tirar a nossa vida. Se for pelo Evangelho, que nós continuemos fazendo, porque o Senhor, ele, aqui nesse mundo nós não temos nada, a nossa morada não é aqui nós estamos só de passagem. A nossa morada é lá na glória, quando o Senhor voltar para... Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos continuar caminhando, que nós possamos continuar confiando no Senhor, porque aqui tudo vai ficar, aqui nós nada vamos levar. Nós só temos que continuar buscando fazer a vontade do Senhor, buscando viver a palavra, porque a palavra a obediência à palavra é que vai nos levar para o céu. Então, irmão, que nada nesse mundo venha nos parar, venha nos desanimar, porque o inimigo, ele é assim, quando ele vê que você está firme na caminhada, quando ele vê que a sua vida está de acordo com a vontade do Senhor, ele sempre vai causar uma situação, ele sempre vai tentar algo para tentar nos tirar da presença do Senhor, mas que nós possa confiar que o Senhor, que nós possamos confiar assim que nem Paulo e Silas, que nós possamos confiar no Senhor, que nós, mesmo em meio às situações difíceis, mesmo em meio ao momento, nós possamos confiar no Senhor, porque nada pode nos tirar da presença do Senhor. Não é uma situação difícil, não é um momento de decepção que muitas das vezes a gente vai largar o caminho do Senhor. Esses homens aqui, eles passaram por coisas piores. Igual Paulo foi preso, mas não negou o nome do Senhor. Assim somos nós, irmão. Independente, nós não podemos negar o nome do Senhor em momento nenhum das nossas vidas. Em tudo nós temos que honrar o nome do Senhor, nós temos que confiar, porque quando for aquele grande dia, nós queremos receber a nossa salvação, e nós só vamos receber a nossa salvação se em meio às lutas, se em meio ao sofrimento, nós continuar adorando, nós continuar confiando no Senhor. Nós não podemos negar, porque muitos hoje, a gente sabe que estão perdendo a salvação por qualquer besteira, às vezes por o irmão olhar com uma cara feia, às vezes por o irmão falar uma palavra que desagradou, eles acabam aqui saindo da igreja, às vezes até quer culpar o Senhor, mas nós temos que entender que nós somos humanos, nós erramos, nós temos que aprender a confiar no Senhor, que todos nós somos falhos, às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, mas isso não nos dá o direito de sair dos caminhos do Senhor, de largar a presença do Senhor, porque o Senhor nos prometeu vida eterna, mas só vai ter vida eterna aquele que perseverar até o fim, aquele que suportar as provações, que suportar as tentações. Não vai ser, não pense que porque eu caminhei, amanhã o irmão lançou uma palavra e
e eu acabei saindo da igreja porque o irmão falou algo, porque o irmão olhou para mim com a cara feia. Naquele grande dia a gente não vai ter a salvação, porque o cristão ele tem que entender que a salvação não vem através da vida do irmão, não vem através da minha vida, não vem através da vida do pastor, a salvação vem através de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos, mesmo em meio às situações, que nós possamos confiar na palavra do Senhor, que nós possamos buscar o nosso alvo, que é o Senhor, que nós possamos cada dia buscar mais na palavra, para que nós venhamos amadurecer com as situações difíceis da vida. Porque o único que tem salvação para mim e para a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Não é ninguém. Então, irmão, que nós possamos, diante dessa palavra, buscar entender aquilo que vai nos levar para a glória do Senhor. Que nós possamos entender, irmão, que é em meio às lutas, que é em meio às situações difíceis, que é em meio às pancadas que nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Porque não é só aqui que a gente acha que já está tudo bom, não é porque até hoje não aconteceu que a gente acha que não vai acontecer. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer situações difíceis, vai acontecer momentos que a gente vai ter que confiar no Senhor, porque se a gente negar o nome do Senhor naqueles momentos difíceis, o Senhor ele não vai nos receber lá naquele grande dia. Então que nós possamos, nos momentos difíceis, no momento das calúnias, no momento do sofrimento, que nós temos que reconhecer o Senhor. Não é no momento que está tudo bom, no momento que está tudo bom sim, mas nos momentos difíceis é onde o Senhor prova a minha e a sua fé, onde o Senhor realmente vai ver se eu e você estamos verdadeiramente na palavra, ou se nós estamos só falando, mas na hora de praticar nós não estamos praticando. Porque o crente ele não tem que falar, ele tem que praticar. Nós não vivemos só do falar, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Porque se nós não praticar, de nada adianta. Porque falar é fácil. A gente tem que viver cada dia aquilo que a palavra nos ensina. Tem momento que é difícil, a gente vai olhar para as situações, a gente vai ver. Tem momentos que é difícil viver a palavra, mas a gente só vai alcançar nossa salvação se a gente viver aquilo que a palavra manda, se a gente for pela palavra. O único que vai nos levar, o único manual para nos levar para o céu é a palavra, a gente obedecendo cada dia a palavra. A gente sabe que a palavra muitas das vezes é dura, às vezes ensina a gente coisas que se a gente for olhar, muitas vezes a gente fala assim, é difícil, mas é a única maneira da gente alcançar a salvação, é obedecendo a palavra, é vivendo a palavra. Dependente, a gente tem que viver a palavra. Que nós, diante dessa palavra, que nós possamos fazer que nem Paulo e Silas, mesmo em meio, se preciso, em meio à prisão, mesmo em meio às ameaças, que nós possamos continuar orando e confiando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós não venha negar a nossa fé, porque se nós confiar, se nós obedecer a palavra, naquele grande dia, a gente vai ganhar a coroa da vida, porque esse mundo aqui, a gente vai encontrar momentos difíceis, momentos de sofrimento, pessoas tentando nos distanciar da presença do Senhor, pessoas tentando nos acusar de coisas que nós não fez, mas que nós possamos confiar no Senhor, ainda que venha essas pessoas querendo nos caluniar, querendo nos acusar de coisas que nós não fez, que nós possamos confiar, porque o Senhor, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos honra, e Ele é quem entra com a resposta certa. Então, irmão, eu vou deixar essa palavra aqui para que os irmãos venham meditar, para que os irmãos venham confiar no propósito, naquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, naquilo que o Senhor tem para nossas famílias, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos viver cada dia a palavra do Senhor, para que nós, naquele grande dia, venha receber a coroa da vida, porque só tem uma forma da gente receber a coroa, é vivendo os mandamentos que a palavra manda, é obedecendo a palavra do Senhor. Que nós, diante dessa palavra, venha entender que o cristão ele não anda por pessoas que vivem através de adivinhações, por coisas que não vêm. O
cristão ele anda pela palavra do Senhor. O cristão ele tem que seguir aquilo que a palavra manda. Glória a Deus. Então que nós possamos buscar no Senhor cada dia mais sabedoria para que nós possamos fazer todos os dias a vontade do Senhor. Que nós possamos cada dia andar pela palavra rumo ao céu. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.